Records.com. Quando falamos da doença de Parkinson, a primeira coisa que vem à nossa mente são os tremores. Mas a verdade é que a doença de Parkinson ela é extremamente silenciosa. Muitas vezes, sintomas que nunca associamos à doença, elas aparecem. Sintomas como constipação, sintomas como depressão, sintomas como fadiga. E na aula de hoje, nós falaremos sobre a doença de Parkinson, a segunda parte da doença de Parkinson, entendendo a doença de Parkinson da série Aliviando a Neurodegeneração. E nessa segunda parte, o que é que nós falaremos mais especificamente? Falaremos sobre os sintomas não motores. Muitas vezes, esses sintomas não motores são sintomas precoces. São sintomas que muitas vezes nós nem percebemos ou não associamos à doença de Parkinson. Do outro lado, estão os sintomas cognitivos. Se os sintomas motores são muito precoces, os sintomas cognitivos são muito tardios. Muitas vezes o paciente tem uma demência às vezes até semelhante à doença de Alzheimer. E no meio é quando geralmente o paciente é diagnosticado, geralmente quando o tratamento começa, que são os sintomas motores, que é quando nós percebemos que de fato o paciente tem a doença de Parkinson. Falaremos nessa aula também sobre as formas de diagnosticar a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença eminentemente clínica. O diagnóstico é eminentemente clínico. Mas nós vamos ver outras formas que vão objetivar o que a clínica já propõe. Exames de imagens, exames patológicos e até exames bioquímicos. E vamos finalizar essa aula com os alvos farmacológicos. Afinal de contas, não adianta apenas identificarmos a doença de Parkinson. Precisamos tratar o paciente. E nós só iremos tratar quando nós conseguimos identificar quais são os alvos a serem tratados. Por isso, nessas duas primeiras partes, nós conhecemos a fundo a doença, para só então nós entendermos como o tratamento deve ser feito. E aí, meu caro aluno, você já viu o que é que vem pela frente. Se esse conteúdo é para você, se o que você acabou de ver é um conteúdo que certamente vai lhe beneficiar, então aproveita e já se inscreve no canal. Se inscreve no canal e principalmente compartilha esse vídeo com alguém. Às vezes nós pensamos, não vou compartilhar com alguém porque quem eu posso compartilhar não é um profissional da saúde. E muitas vezes não são apenas os profissionais da saúde que precisam ter o conhecimento necessário. Às vezes o conhecimento também precisa ser do paciente. Então compartilhe com o paciente que tem a doença de Parkinson para que ele possa entender as razões pelas quais alguns sintomas aparecem nele. Vamos voltar para a nossa aula. Então, se você não me conhece, eu sou o professor Sérgio Araújo. Sou graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em biologia celular e também bioquímica. E aqui na tela vocês têm 3 canais para entrar em contato comigo. Ou vocês podem entrar em contato através das redes sociais, ou vocês podem entrar em contato através do meu e-mail. Mas eu sempre digo, o principal canal é o grupo de membros do canal.
Se você se tornar membro do canal através desse QR Code que está na tela ou através do link que eu vou colocar na descrição, vocês têm 3 vantagens. Primeiro, vocês entram para o grupo do WhatsApp. Consequentemente, vocês vão ter uma rapidez muito maior nas respostas das suas dúvidas, das suas perguntas. Segundo, vocês vão receber materiais exclusivos para os membros, vídeos exclusivos, cursos exclusivos. Em terceiro lugar, vocês vão estar ajudando o canal a se manter, a produção de conteúdo ela continuar. Esse é um canal que já existe há mais de 10 anos. Significa que ele já transformou a vida de muitas pessoas. Mas para que ele possa se manter, existe um custo a ser resolvido. Se você se torna membro do canal, você vai ser uma pessoa que está contribuindo para a manutenção desse canal. Mas a pergunta que nós fizemos no final da primeira parte foi: quais os sintomas motores, não motores e cognitivos na doença de Parkinson? E aí nós precisamos revisar como foi o caso clínico. O caso clínico foi de um artista destro, o LM. Ele tinha 55 anos e ele apresentou-se no ambulatório de neurologia queixando-se de dificuldade para pintar por causa de instabilidade na mão direita. Então, olha só, meu caro aluno, isso é um sintoma motor. E isso foi o que incomodou. O paciente é um pintor, ele precisa usar as mãos, a mão dominante, ou o lado dominante do paciente é o lado direito. Uma instabilidade ao segurar o pincel fez com que ele procurasse uma assistência à saúde. E isso é o que acontece com muitos e muitos pacientes. Quando os sintomas motores do paciente aparecem, é quando de fato o incômodo faz eles procurarem uma assistência. Foi o que aconteceu com esse paciente. Então vamos lá. Ele observa que está se tornando cada vez mais difícil sair da cadeira depois de ficar sentado por longo período. Por qual motivo? Aperto em seus braços e em suas pernas. Contração muscular. São sintomas motores, tanto aqui em cima como aqui. São sintomas motores. Ele também relata perda de olfato, percebeu que está babando, especialmente à noite. A esposa também afirma que ele se tornou mais esquecido ultimamente. O histórico de saúde registra ainda depressão no ano passado, gota atualmente sem necessidade de tratamento, constipação, hiperplasia prostática benigna e estenose. Vejam que eu escrevi onde tinha sintomas motores, quais eram eles, mas eu destaquei com círculo outros sintomas que não necessariamente estão associados à doença de Parkinson. Esses são sintomas não motores. São sintomas muitas vezes precoces. São sintomas que acontecem anos em função da doença de Parkinson, como nós veremos. Vamos continuar a ler o caso clínico para ler ele na íntegra. Ele não fuma, mas bebe de vez em quando à noite. O único medicamento que o paciente faz uso é o citalopram 10 mg por dia, exatamente para tratamento da depressão. No exame físico é notado poucas expressões faciais, fala de maneira suave e de maneira monótona, mais sintomas motores. O exame das extremidades revela rigidez em ambos os braços e pernas, leve tremor de repouso em sua mão direita, olha mais sintomas motores. Sua marcha é lenta, mas normal,
postura ligeiramente curva, 2 sintomas motores relacionados à marcha. E aqui nós temos os exames laboratoriais que nós avaliamos na primeira parte. Se você não assistiu a primeira parte, assista, porque aqui eu fiz uma leitura rápida, mas esse caso clínico foi analisado na sua minúcia. Inclusive, cada um desses resultados dos exames laboratoriais foram avaliados porque estão nesse estado atual, nesse quantitativo atual. Bem, vamos agora responder a pergunta: quais são os sintomas não motores e quais deles estão associados ao paciente desse caso clínico? Primeiro, relacionados às funções cerebrais. O paciente que tem doença de Parkinson, ele pode ter um déficit cognitivo, ele pode ter demência, alucinações visuais, fadiga, insônia e destacado aqui em vermelho, ansiedade e depressão, que era o que o paciente do caso clínico que analisamos apresentava. Então, esses são sintomas não motores, não tem nada relacionado com músculo ou movimento, mas que são sintomas relacionados à doença de Parkinson. Relacionado ao sistema ocular, o paciente pode apresentar visão borrada, pode apresentar uma diplopia, ou seja, uma visão dupla, o que vai dificultar muito a visão do paciente. Relacionado ao nariz, olfato reduzido, o que estava acontecendo com o paciente do caso clínico. Relacionado à boca, cialorreia, o paciente estava babando. Poderia acontecer hipofonia, ou seja, a voz baixa, ele não consegue emitir mais uma voz com muita potência. E disfagia, que é a dificuldade em deglutir. O paciente também pode apresentar problemas no coração, hipotensão postural, variação da pressão arterial e arritmias cardíacas. E por fim, relacionado aos ombros, dor nos ombros ou rigidez nos ombros. Então vejam que esses sintomas nada têm a ver com músculo ou com movimento, mas que eles podem surgir no paciente com doença de Parkinson. O que mais pode surgir como sintomas não motores? Relacionado ao estômago, redução do esvaziamento gástrico, o que muitas vezes contribui para o refluxo. O paciente com a doença de Parkinson muitas vezes tem refluxo relacionado à redução do esvaziamento gástrico. Relacionado ao intestino, baixa mobilidade, o que vai contribuir para a constipação que o nosso paciente tinha. Relacionado à bexiga, micção frequente e urgência miccional são também sintomas não motores que o paciente pode ter. E relacionado a genitais, redução da libido e disfunção erétil. E aí, meu caro aluno, você sabia que esses sintomas não motores podem estar associados à doença de Parkinson? Se você sabia, coloca aqui nos comentários. Sim, professor, eu sabia. Inclusive, acompanhe um paciente com essa condição. Compartilhe com a gente. Vamos compartilhar o conhecimento, compartilhando as nossas experiências. Traga para mim as experiências que vocês têm, para que nós possamos discutir, inclusive aumentando as possibilidades de decisão terapêutica. Se você conhece algum paciente que esses sintomas, eles são sintomas clássicos e vêm se apresentando há muito tempo, observe. Talvez sejam sintomas precoces da doença de Parkinson. Voltando aqui para o nosso slide. Sintomas cognitivos. Sintomas cognitivos, eles são sintomas mais tardios. E nós vimos na primeira parte, quando vimos como acontece a neurodegeneração, mais uma vez, se você não assistiu a primeira parte, ela é fundamental para você assistir agora essa aula. Na primeira parte eu falei sobre toda a neurodegeneração, quais são os marcadores, como é a fisiopatologia da doença de Parkinson. E nós vimos que quando o paciente tem sintomas cognitivos, isso vai ser resultado da degeneração de neurônios
dopaminérgicos, que nós já sabemos que estão relacionados com sintomas motores, mas aqui nós temos neurodegeneração noradrenérgica. Neurônios noradrenérgicos, neurônios dopaminérgicos, em conjunto, são responsáveis pelos sintomas cognitivos. E quais são eles? Problemas de memória. Eu já vou puxar aqui a marcação para que esse é um sintoma que o paciente tem. Então vejam que o paciente tem vários sintomas não motores, que nós já analisamos. O paciente claramente tem sintomas motores, que a gente também vai analisar. Mas sintomas cognitivos, que são geralmente sintomas mais tardios, o paciente já tem que é o problema de memória, esquecimento. Então, ele precisa, de fato, ter um cuidado, porque isso me parece uma evolução gradual da doença desse paciente. O que mais pode ser sintoma cognitivo? Incapacidade de se cuidar sozinho. O que é que significa isso? Que o paciente ele não consegue nem se alimentar, nem consegue tomar banho sozinho. E o paciente, muitas vezes, precisa de um cuidador para dar a alimentação dele, para dar banho no paciente. O paciente que tem sintomas cognitivos tem dificuldade de compreensão de sentenças gramaticais. Como assim, professor? Não estou entendendo. Ele tem dificuldade de executar comandos fáceis. Por exemplo, pegue aquele objeto e traga para mim. Ele não consegue. Ou aponte para a figura tal, ou me diga que letra é essa. Então, são comandos relativamente fáceis, mas que, para o paciente com a doença de Parkinson, que tem sintomas cognitivos, ele vai ter dificuldade. O paciente apresenta problemas de fala. Fala muito repetitivo. Ele diz algo, repete, 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 repete. Diversas vezes a mesma ideia. O paciente tem diminuição da capacidade de abstração. Pelo amor de Deus, professor, o que significa isso? O paciente só compreende bem o que ele vê ou o que ele pega. Se você faz uma analogia, o paciente não compreende. Mas se ele pega ou se ele vê algo, se torna mais fácil. Ou seja, a capacidade de abstração dele está reduzida. O paciente tem dificuldade em mudar o foco da atenção. O paciente fica muito distraído. Você fala com ele e ele nem percebe que você está falando com ele. Ele fica olhando para outra pessoa. Ele fica olhando para o além, para o horizonte. E o paciente tem redução na percepção e no contraste espacial. É um paciente que, se ele está deambulando, ele esbarra facilmente em objetos da casa. Então vejam que são sintomas cognitivos que muitas vezes são responsáveis pela perda neuronal de neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos, e que significa que a doença já evoluiu para uma fase mais tardia. Mas o que de fato faz o paciente ir para o ambulatório, para um consultório, procurar uma assistência médica, uma assistência hospitalar, são sintomas motores. E os sintomas motores nós temos vários. Um deles é a bradicinesia, já está marcado aí que o paciente tem bradicinesia. O paciente tem lentidão no movimento. O paciente anda muito devagar, um passo muito devagar. Nós vamos entender por que isso acontece. Outro sintoma motor, rigidez muscular. O músculo fica muito rígido. A capacidade de levantar o braço, a capacidade de levantar uma perna é muito pequena. Porque o músculo ele está muito rígido, ele está muito contraído. Veja que o paciente tem esse sintoma também. Outro sintoma motor, tremor de repouso. O paciente fica com a mão parada, mas enquanto isso, ele treme.
Nós vamos entender por que isso acontece. Mais um sintoma que o paciente tem. Distúrbio de marcha. Ele tem uma marcha que não é natural. E o paciente muitas vezes também tem distúrbio de postura, uma postura mais inclinada. 2 sintomas motores que o paciente tem. O que mais? O paciente pode ter dificuldade em engolir, disfagia. Ele coloca o alimento na boca e muitas vezes ele se engasga, ele não consegue deglutir. Esse nosso paciente não tem. O paciente pode ter disartria, muita dificuldade em articular as palavras, muita dificuldade em emitir as palavras, muita dificuldade em formar palavras. O paciente, no nosso caso clínico, também não tem. E microfagia. Às vezes o paciente tem muita dificuldade em escrever, não consegue escrever, não consegue ter a coordenação motora fina suficiente para articulação ou para escrita das palavras. Então vejam que o paciente, no nosso caso clínico, tem diversos sintomas motores, diversos sintomas não motores e possui apenas um sintoma cognitivo, que é a memória dele que está mais deficiente. Quando nós olhamos para a história natural da doença, quando esses sintomas aparecem e por que motivos aparecem, a gente vai analisar esse gráfico. Mas antes de analisar esse gráfico, deixa eu perguntar para vocês. Nós já estamos com tempo suficiente para você analisar se essa aula, se o conteúdo dessa aula, ele é um conteúdo que está valendo a pena assistir. E eu quero que você seja sincero comigo. Coloca aqui nos comentários. Se essa aula, se esse conteúdo está valendo a pena, você coloca está valendo a pena nos comentários e compartilha com alguém que você gosta muito e que esse conteúdo vai ser útil para essa pessoa também. Mas se você achar que esse conteúdo não está valendo a pena, coloca aqui nos comentários, não está valendo a pena. E claro, se estiver valendo a pena e você não for inscrito, o que é que você vai fazer? Se inscrever no canal. Porque essa é uma série chamada Aliviando a Neurodegeneração. Uma série que, como você viu lá no começo, ela tem 5 episódios. Nós estamos apenas no primeiro episódio. A segunda parte do primeiro episódio. Se você não quer perder os outros episódios, você se inscreve no canal, marca as notificações, que assim que um novo vídeo for gravado, disponibilizado, você vai receber aí uma notificação. Vamos analisar essa imagem aqui, esse gráfico. Esse gráfico aqui ele mostra o seguinte. Nós temos o nível de quê? Nível de neurônios dopaminérgicos. A gente está avaliando a perda neuronal dopaminérgica em função do tempo. Quanto tempo leva para que essa perda neuronal seja traduzida em sintomas? E nós temos aqui várias fases. A primeira fase, o primeiro estágio, é o estágio prodrômico. No estágio prodrômico, ele acontece de entre 2 a 5 anos de perda neuronal dopaminérgica. A neurodegeneração dopaminérgica leva de 2 a 5 anos. Vejam que não é pouco tempo. Então, a evolução da doença de Parkinson ela é lenta. E vejam que nesses 5 anos de perda neuronal, que equivale a essa diminuição aqui aproximadamente, o que é que nós vimos como sintomas? Hiposmia, também disfunção do sono, depressão e constipação. Quais são esses sintomas, meu caro aluno? Nós acabamos de ver sintomas não motores. Então, nosso paciente, quando ele apresentou aqueles sintomas não motores, são sintomas que evoluíram numa lentidão de 2 a 5 anos. Foram 2 a 5 anos de perdas contínuas de neurônios dopaminérgicos para que os sintomas não motores eles aparecerem. Vejam que até agora ele não vai procurar, obviamente, o sistema de saúde para tratar a doença de Parkinson, porque não parece doença de Parkinson. Então,
Então, 2 a 5 anos. De 3 a 6 anos de evolução da doença, o paciente começa a ter os primeiros sintomas motores precoces. Então, algo começa a chamar a atenção. Quando o paciente tem fadiga, quando o paciente tem muita dor, quando o paciente tem diplopia, tudo isso é relacionado com alterações musculares mais precoces. Vejam que isso significa uma perda neuronal de neurônios dopaminérgicos bem maior do que o começo. Mas, de fato, o paciente só vai procurar o sistema de saúde quando ele apresenta sintomas mais característicos da doença de Parkinson. Sintomas motores no estágio médio. Então, o paciente vai apresentar não só ansiedade, hipofonia, mas vai apresentar também disfagia e bastante distúrbio do sono. Aqui, o paciente começa a apresentar alguns sintomas motores mais evidentes. E esse estágio leva de 4 a 12 anos. Vejam só, meu caro aluno, 12 anos para o paciente chegar em estágios mais característicos da doença de Parkinson. E vejam que o diagnóstico, ele acontece aqui. Ele acontece quando há uma perda de aproximadamente 50 a 60% de neurônios dopaminérgicos. Vejam que aqui nós temos duas linhas também importantes. Essa linha vermelha, que são os sintomas motores, e nós temos uma linha verde, que são os sintomas não motores. Então, a perda dopaminérgica, depois que ela passa dos 60%, é quando o paciente começa a observar os sintomas motores. Mas antes disso, ele tem os sintomas não motores que nós vimos. É a constipação, a hiposmia, é a disartria. Todos esses sintomas, eles vão acontecer, vão evoluir anteriormente aos sintomas motores. O diagnóstico acontece aqui, quando o paciente já tem sintomas motores suficientes, com perda dopaminérgica de 50% a 60%, suficiente para se caracterizarem a doença de Parkinson. E claro, aqui vai haver a opção de iniciar ou não o tratamento. Quando o tratamento é iniciado, a gente vai falar disso nessa série, quando o tratamento é iniciado, veja que a doença ela continua a progredir. Só que essa progressão ela vai ser mais lenta. Se o paciente não faz o tratamento para a doença de Parkinson, a evolução ela é muito mais rápida. Então, o que o tratamento se propõe é a diminuir a velocidade de evolução da doença de Parkinson. Veja que os sintomas não cognitivos, eles não são tratados. Podem ser tratados como sintomas, mas eles vão existir, eles vão evoluir na sua velocidade normal. E aí vamos fazer mais uma pergunta. Por que LM foi diagnosticado com a doença de Parkinson? Quais são os critérios para diagnóstico da doença de Parkinson? Então nós temos aqui que para caracterizar a doença de Parkinson, para diagnosticar a doença de Parkinson, nós precisamos de critérios clínicos. Quais são os critérios clínicos? Primeiro passo, diagnóstico da síndrome parkinsoniana. A gente precisa primeiro dizer se aquele paciente tem características de uma síndrome parkinsoniana que não necessariamente é a doença de Parkinson. Então, para que nós possamos enquadrar o paciente numa síndrome parkinsoniana, ele tem que ter bradicinesia. E olha só, meu caro aluno, a importância da bradicinesia. A bradicinesia é um sintoma muito importante para caracterizar a doença de Parkinson, a ponto de que ele tem que existir. Tem que existir juntamente com o quê? Tem que existir juntamente com rigidez muscular ou tremor de repouso ou instabilidade postural. São dois sintomas para caracterizar a síndrome parkinsoniana. Um deles é bradicinesia e o outro é ou rigidez muscular, ou tremor de repouso, ou instabilidade postural.
o paciente, no nosso caso clínico, tem todos esses sintomas. Bem, depois do diagnóstico da síndrome parkinsoniana que o nosso paciente tem, próximo passo é o quê? Exclusão da doença de Parkinson. Quais são os critérios que nós vamos excluir a doença de Parkinson? Porque se é síndrome parkinsoniana, primeiro vamos ver se não é outra coisa. Então o paciente vai ter que ter uma ou mais das seguintes características que são sugestivos de diagnóstico alternativo. Primeiro, beleza, o paciente tem característica da síndrome parkinsoniana. Mas será que o paciente tem histórico de injúria na cabeça? O que poderia ser uma outra causa diferente da doença de Parkinson. A gente precisa afastar outros diagnósticos alternativos. Será que ele tem injúria na cabeça? Será que ele usa neurolépticos? Será que ele tem mais de um parente com os mesmos sintomas? Será que quando os sintomas entram em remissão, essa remissão ela é sustentada? Será que existe um envolvimento autonômico severo e esse envolvimento ele é precoce? Se o paciente tem uma ou mais dessas características, há suspeita de diagnóstico alternativo. Ele tem a síndrome parkinsoniana, mas existem boas chances dessa síndrome não ser doença de Parkinson. E vem o passo 3, que são os critérios positivos para suportar a doença de Parkinson. E o paciente tem que ter 3 ou mais características para o diagnóstico definitivo. Primeiro, início unilateral. Se ele tem início do lado direito, início do lado esquerdo, isso é um indício de que há boas chances de ser doença de Parkinson. Tremor de repouso presente, nosso paciente tem. Evolução progressiva, ou seja, ele tinha sintomas mais leves, os sintomas foram piorando e cada vez tendo sintomas piores. A assimetria, e essa assimetria ela é persistente, o paciente já chegou a utilizar levodopa e apresentou uma excelente resposta, e o curso clínico da doença é de pelo menos 10 anos, então vejam que é um passo a passo. Primeiro, definir se o paciente tem uma síndrome parkinsoniana. Segundo, excluir outras possibilidades que não sejam doença de Parkinson. E depois, confirmar que o paciente tem a doença de Parkinson. Isso é o diagnóstico clínico, é o principal diagnóstico. A doença de Parkinson é uma doença que é diagnosticada principalmente através dos sintomas, mas existem outros critérios, outras formas que podem auxiliar a doença de Parkinson. Um desses parâmetros é o diagnóstico por imagens. No diagnóstico por imagens vai se utilizar tomografia de emissão de pósitron, PET, e tomografia computadorizada de emissão de fóton único, que é o SPECT. E o que elas vão trazer é uma imagem mostrando o metabolismo do estriado e da substância negra, que é onde está comprometido o metabolismo dopaminérgico. Então, nesse caso, o que se vai avaliar é a densidade dos terminais dopaminérgicos pré-sinápticos na região do estriado. Nós estamos vendo a imagem aqui, onde a cor, a intensidade do vermelho mostra o metabolismo de dopamina. E como é que nós conseguimos ver essa imagem? A dopa, que é o substrato da dopamina, ela é marcada com flúor 18 e é acompanhado, essa emissão, essa fluorescência, ela é acompanhada. A atividade da dopa descarboxilase, que é a enzima que converte dopa em dopamina, é uma atividade que vai ser medida e que vai ser dito se o paciente consegue fazer a síntese de dopamina a partir da dopa com o aumento da marcação da dopamina na região do estriado. Também vai ser medido através dessa avaliação a disponibilidade do transportador de dopamina. O transportador de dopamina
vai fazer com que a dopamina seja recaptada. Depois que ela é excretada na fenda sináptica, ela age no neurônio pós-sináptico, ela vai ser recaptada. Se ela for recaptada com determinada eficiência, significa que o transportador de dopamina está disponível. Vai ser medido também a quantidade de transportador de monoamina veicular, que é o VMAT2, que vai armazenar dopamina na vesícula sináptica. Se tudo isso acontecer, o metabolismo da dopamina está ok. O metabolismo da dopamina está funcionante. Através do diagnóstico por imagem, é permitido diferenciar a doença de Parkinson de sintomas motores de outras doenças sem perda de neurônios da substância negra, como, por exemplo, o tremor essencial. Veja que o diagnóstico por imagem é algo que pode ser feito na prática clínica para avaliar o metabolismo dopaminérgico na região do estriado. Mas também pode ser utilizado o diagnóstico patológico. Mas o diagnóstico patológico ele é utilizado pós-mortem, através de uma autópsia. É avaliado e marcado a presença de alfa-sinucleína, como nós vimos na primeira parte dessa aula. E eu já vou chamar a atenção para você que está assistindo essa segunda parte mais uma vez. Se você não assistiu a primeira parte, ela é importantíssima. Lá eu falei da alfa-sinucleína. Lá eu falei como a alfa-sinucleína é importante para a neurodegeneração. E vou te contar um segredo. Como a alfa-sinucleína tem relação com a microbiota normal. E por que muitos países industrializados têm aumento substancial na incidência da doença de Parkinson e que isso pode ter muita relação com a ingestão de toxinas que estão degradando a nossa microbiota normal. Volta lá e assiste essa primeira parte. A alfa-sinucleína é uma proteína que vai ser marcada. Nós podemos visualizar ela aqui em diversas imagens. Ela também é encontrada nos controles, por isso, uma forma mais específica de avaliar a alfa-sinucleína é avaliar a alfa-sinucleína fosforilada nas fibras nervosas somáticas e nas autonômicas também. Mas só dá para fazer isso através de uma autópsia, ou seja, é um exame pós-mortem. Além do diagnóstico patológico, nós temos alguns marcadores, na verdade, a busca por marcadores bioquímicos, principalmente marcadores precoces. E nós temos alguns deles aqui que estão em fases mais avançadas, outras em fases mais precoces, mas que todos eles têm um potencial muito grande para auxiliar no diagnóstico da doença de Parkinson. Vejam que o material biológico é diferente. Alguns são examinados no líquido cerebroespinhal e outros são examinados no plasma. Os que são examinados no líquido cerebroespinhal, nós temos a alfa-sinucleína, que, como nós vimos, é uma proteína muito importante para a neurodegeneração. Se nós estamos avaliando ela no líquido cerebroespinhal, redução de alfa-sinucleína no líquido cerebroespinhal pode indicar deposição dessa proteína onde? No cérebro. Ou seja, deposição no cérebro, neurodegeneração. Também nós podemos avaliar a proteína DJ1. O que essa proteína faz? Ela tem uma função antioxidante. Se ela tem uma função antioxidante, redução dessa proteína no líquido cerebroespinhal pode indicar maior degradação celular. Pode indicar comprometimento da função antioxidante. Ou seja, pode indicar que a oxidação ela está acontecendo a todo vapor. Duas outras proteínas, a proteína tau e a proteína amiloide, estão mais associadas à doença de Alzheimer. Mas, na fase de demência, na doença de Parkinson, elas também podem aparecer. Vejam que é um marcador que indica uma evolução maior da doença de Parkinson. Beta-glicocerebrosídeo é uma enzima
A redução dessa enzima no líquido cerebroespinhal pode contribuir para o acúmulo de quê? Alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína é responsável pela neurodegeneração. Se a atividade está reduzida, acumula-se alfa-sinucleína. E no plasma? No plasma nós temos o ácido úrico. O ácido úrico está muito envolvido com o processo de controlar os níveis de espécies reativas de oxigênio, ou seja, a oxidação neuronal. Níveis reduzidos de ácido úrico estão associados com níveis elevados de espécies reativas de oxigênio. Então, se nós tivermos níveis muito baixos de ácido úrico, pode ser que a neurodegeneração esteja acontecendo por um processo de acúmulo de radicais livres. É um marcador que ainda está em estudo, mas que existe um potencial. E claro, a glutationa é um marcador que vai controlar, vai reduzir significativamente o dano oxidativo. Se os níveis de glutationa estão reduzidos, o dano oxidativo está aumentado. Precisamos também avaliar a glutationa. Pergunta é: quando o LM deverá iniciar o tratamento para a doença de Parkinson? E aí eu vou transferir essa pergunta para você. Nós já vimos como é que a doença de Parkinson se comporta, nós já vimos qual o processo fisiopatológico, nós já vimos como acontece o diagnóstico da doença de Parkinson. Quando nós devemos iniciar o tratamento? Quando nós devemos tomar essa decisão de que o paciente precisa, de fato, ter uma intervenção na doença de Parkinson? É isso que a gente vai explicar agora, respondendo essa pergunta. Então, o tratamento deve iniciar quando a gente responder essa pergunta. Existe prejuízo funcional? O paciente tem sintomas que estão lhe prejudicando? Se sim, ele deve iniciar o tratamento. Então, vamos pensar bem. LM tem sintomas que estão ocorrendo, que está acontecendo, melhor dizendo, do lado dominante do corpo dele. E essa interferência, esses sintomas, eles estão contribuindo, interferindo na habilidade de pintura e também ele apresenta rigidez e braticinesia. Então, nós temos 3 critérios que justificam que está havendo prejuízo funcional. Primeiro, ameaça a situação do seu próprio emprego. Ele é pintor, ele é um artista e ele não está conseguindo pintar. Então, existe um prejuízo funcional que está ameaçando a situação do seu emprego. Segundo, os sintomas estão afetando o lado dominante do corpo. É o lado em que ele, de fato, tem habilidades maiores, indicando, mais uma vez, prejuízo funcional. E ele apresenta bradicinesia ou rigidez, que também indica um grave prejuízo funcional. Então, se nós fizermos a pergunta, o paciente apresenta prejuízo funcional e essa resposta for sim, claramente o paciente precisa de tratamento. Mas a pergunta agora é: qual tratamento para a doença de Parkinson? E para avaliar o tratamento, nós precisamos analisar essa imagem aqui. Nessa imagem, nós estamos vendo a relação entre a substância negra e o estriado. Na substância negra, nós temos um neurônio dopaminérgico inibitório. É um neurônio que produz dopamina e essa dopamina vai agir no estriado. Mas vejam que aqui nós temos neurônio dopaminérgico inibitório. O que é que faz um neurônio dopaminérgico ser inibitório? O que faz é o receptor pós-sináptico. Lembram que eu falei para vocês na primeira aula as famílias de receptores dopaminérgicos. A família D1 é a família excitatória. A família D2 é a família inibitória. E olha só qual o receptor que vai ter aqui no estriado: D2, receptor inibitório. Por isso, quanto mais dopamina na fenda sináptica, mais inibição do neurônio pós-sináptico. Mas qual é esse neurônio pós-sináptico? Nós temos aqui, neurônio colinérgico, neurônio
estimulante colinérgico. E esse neurônio colinérgico ele vai ser liberado em duas partes, em dois neurônios diferentes, em dois alvos diferentes. Um desses alvos é a placa motora do músculo. Então, quanto mais acetilcolina estiver no músculo, mais contração muscular. Mas a dopamina não é inibitório? Então, quanto mais dopamina, menos contração muscular, já que está inibindo a produção da acetilcolina. Quanto mais acetilcolina, menos contração. Quanto menos dopamina, mais contração. E o que é que o nosso paciente que tem doença de Parkinson tem? Diminuição da dopamina. Ou seja, ele tem menos inibição do estriado, maior quantidade de acetilcolina promovendo a contração. Olha a rigidez muscular. Olha a bradicinesia. Olha o tremor de repouso. Tudo isso se refere a contrações exageradas do músculo. O músculo se contrai, o paciente não consegue agir. Por isso que nós precisamos resolver esse problema da dopamina que está baixa no paciente com doença de Parkinson. E quais são os alvos? Como é que nós vamos fazer a suplementação? Como nós vamos fazer os níveis de dopamina aumentarem? Primeiro é suplementando com um substrato chamado de levodopa. A levodopa chega na corrente sanguínea, atravessa a barreira hematoencefálica, dentro do neurônio dopaminérgico ela vai ser substrato para ser convertida em dopamina, os níveis de dopamina vão aumentar e assim nós resolvemos o problema da doença de Parkinson, que é diminuição da dopamina. Só que aqui nós precisamos resolver outros problemas que vão ser melhor detalhados em aulas futuras, mas eu vou dar um spoiler para vocês, eu vou adiantar. Quando a levodopa, antes de chegar na barreira hematoencefálica, ela pode seguir diversos caminhos. Um desses caminhos é ser precocemente convertida em dopamina na periferia. Antes de chegar no sistema nervoso central, ela pode ser convertida em dopamina. Além de perder o efeito terapêutico, essa transformação vai trazer muitas reações adversas na periferia. Essa dopamina, ela tem alvos farmacológicos na periferia. Ela tem muitas reações por agir em outros órgãos que nós vamos discutir em aulas futuras. Além disso, a dopamina também pode ser convertida no metabólito inativo. 3-OM-DOPA é um metabólito inativo, reduzindo a sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e depois ser convertido em dopamina, reduzindo o seu efeito terapêutico. Como é que nós resolvemos esses dois problemas? Para diminuir a conversão de dopa em dopamina, geralmente a levodopa é administrada associada ou a benzerazida ou a carbidopa. Para reduzir a conversão de levodopa em 3-OM-DOPA, nós temos entacapona e tolcapona principalmente. Uma vez que a levodopa atravessa a barreira hematoencefálica, é convertida em dopamina, tudo certo. Mas nós temos outras estratégias para aumentar o efeito da dopamina. Uma das estratégias é diminuir a sua degradação através da inibição da monoaminoxidase. Nós temos aqui a rasagilina, nós temos aqui a selegilina, são os principais, que inibem a monoaminoxidase, diminuindo a degradação da dopamina, aumentando o tempo em que a dopamina vai produzir efeitos farmacológicos. Qual outra estratégia de tratamento? Agonistas dopaminérgicos. Agonistas, ou seja, fármacos que vão agir no receptor pós-sináptico como se fosse a dopamina. E aí nós temos aqui pramipexona, ropinerol, rotigotina, dentre outros agonistas dopaminérgicos que a gente vai discutir e vamos analisar no decorrer das próximas aulas. E para finalizarmos essa aula, vamos entender como acontece o algoritmo de decisão terapêutica. O paciente primeiro ele é diagnosticado com parkinsonismo, com a síndrome parkinsoniana. Aí vamos avaliar qual tipo?
Ela é um Parkinson induzida por fármaco. Qual a providência? Remover o agente que está causando aquele parkinsonismo. Ou é uma síndrome parkinsoniana? E se for uma síndrome parkinsoniana, nós vamos fazer um tratamento não farmacológico ou um tratamento farmacológico. Dentre as opções não farmacológicas, nós temos, claro, orientação educacional do paciente, tratamento nutricional, exercícios físicos e suporte psicológico. Do lado da terapia farmacológica, nós temos aqui, o paciente tem predominantemente sintomas de tremor. Se for, ele vai iniciar com anticolinérgicos. Não, o sintoma dele predominantemente não é tremor. Então, ele vai iniciar com selegelina e rasagelina, que são inibidores da monoaminoxidase. Esse é o tratamento inicial. Os tratamentos posteriores vai depender se o paciente é um paciente mais jovem ou se o paciente é um paciente mais idoso. Se ele tem menos de 65 anos ou se ele tem mais de 65 anos. Se ele tem menos de 65 anos, o tratamento alternativo para a selegelina é um agonista dopaminérgico. Mas se ele tem mais de 65 anos, ele vai repor com levodopa com carbidopa. E claro, se o paciente não tiver um resultado eficiente com agonistas dopaminérgicos, mesmo ele sendo um paciente jovem, ele vai associar com carbidopa com levodopa. Carbidopa com levodopa tem muita relação com complicações motoras. Essas complicações motoras se relacionam com o quê? Com o desgaste, ou seja, antes da próxima dose, o paciente já tem sintomas de Parkinson, ou seja, ele não consegue durar até a próxima dose. Geralmente, isso é revertido quando se administra juntamente com levodopa e carbidopa um inibidor de Conte, como por exemplo, rasagelina. Mas se a complicação motora for uma discinesia de pico de dose, ou seja, o paciente tem uma dose de levodopa que ele às vezes atinge um pico, causando essa discinesia, muitas vezes é a redução na dose de levodopa com carbidopa ou o uso da amantadina quem vai resolver essa complicação motora. E se o paciente tiver um controle subótimo, nós temos aqui que o paciente é um candidato à estimulação cerebral profunda. Claro, as complicações elas podem ser não necessariamente da levodopa com carbidopa, mas complicações da doença, evolução da própria doença, que são as complicações psiquiátricas. Se o paciente tem depressão, por exemplo, ele pode utilizar antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou antidepressivos tricíclicos. Se o paciente tem uma psicose, o paciente é candidato para utilizar quetiapina ou a clozapina. Então vejam que nós temos um algoritmo de decisão terapêutica que a gente vai utilizar durante toda essa série, aliviando a neurodegeneração, principalmente na doença de Parkinson. Mas para finalizarmos, a gente precisa decidir. A gente já viu o algoritmo. O algoritmo serve para a gente, para nos ajudar a decidir. A decisão de iniciar o tratamento medicamentoso para LM vai ser tomada. A terapia deverá iniciar com o quê? Agonista de dopamina? Ou será que é melhor iniciar com levodopa? Vamos levar em consideração os sintomas ou vamos levar em consideração a idade? Vemos que ele tem uma idade que é inferior aos 65 anos. O que pode ser melhor para o paciente? E essa pergunta ela vai ser respondida no episódio 2, suplementando a dopamina na doença de Parkinson. Se você que assistiu essa aula gostou desse PowerPoint, gostou não apenas do conteúdo, mas gostou também da apresentação propriamente dita, aqui nós temos um QR Code que vai direcionar vocês para uma plataforma onde vocês vão poder baixar esse PowerPoint. Na descrição desse vídeo, nós temos também um link que vai ajudar você também a chegar nessa plataforma. Não só essa apresentação, mas todas as apresentações da série Aliviando vão estar lá disponíveis para você fazer download, para você utilizar da forma em que você aproveitar melhor. Seja utilizar na palestra, seja para estudar,
para dar uma aula, são PowerPoints inteiramente editáveis. E claro, se você chegou até aqui e você tem alguma dúvida, o que você deve fazer? Coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar ler sua dúvida, eu vou ler todas as dúvidas e eu vou responder para você através de um vídeo curto nas minhas redes sociais. Por isso, me siga no Instagram, @prof.sergioaraújo. E se você tiver dúvidas, aqui embaixo é o local de você colocar elas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima semana. No episódio 2, vamos falar da suplementação da levodopa no paciente com a doença de Parkinson. Até lá!